relação ao desempenho esportivo, então eu dependo de 4 variáveis aí. Eu dependo da genética, então a genética conta. Claro que todo mundo pode fazer tudo, perfeito? Alguns recebem um dom diferenciado e que eles conseguem executar aquilo de uma maneira muito mais tranquila. Por exemplo, num grupo de ciclismo, você e sua amiga, você e seu amigo. Vocês são sedentários, estão começando juntos. 1 mês e meio depois, claro que você evoluiu, ele evoluiu, mas você olha para ele e você percebe que ele evoluiu muito mais do que você. Todo mundo tem um amigo, tem uma amiga assim, na época de escola, que participava dos jogos colegiais, tudo isso, conseguia jogar tudo com qualidade. Então tem o fator genético, claro, mas tem a questão da morfologia também. Então assim, como esse meu corpo ele vai estar formado? Quais são as características de comprimento de membros inferiores, membros superiores, tronco, acúmulo de gordura? Nadador, por exemplo, ele não pode ser extremamente seco, com pouca gordura corporal. Ele tem que ter uma quantidade por volta ali de 8 a 12, 13% de gordura corporal para facilitar a flutuabilidade dele na piscina. Agora, tem um outro aspecto, cultura esportiva. Nos Estados Unidos, em qualquer canto que você vai, você tem uma quadra de basquete, no subúrbio principalmente. No Quênia, você tem uma estimulação do governo, das escolas, para que todo mundo corra. Então, fica mais fácil surgir campeões. Na Jamaica, por exemplo, os eventos de atletismo a nível escolar tem uma grande participação da comunidade escolar e comunidade jamaicana. Então, facilita o surgimento de novos atletas. Sem contar que você acaba sendo estimulado pela cultura do local a praticar determinados esportes, que é uma cultura do seu município, do seu estado, do seu país. Agora, não adianta nada você ter genética, morfologia, ter cultura esportiva no local, se o seu perfil psicológico não está aquém a isso. Se o seu perfil psicológico não está dentro dessa questão. Por que eu falo isso? Porque para você ter um desempenho esportivo de alto nível, a cobrança é muito alta. A quantidade de treinamento, de dor, tudo isso é absurda. A dedicação e empenho é elevadíssimo. O nível de concentração. Então, existem esportes que permitem uma certa descontração. E que esporte é esse, por exemplo? Futebol. Claro que se você está concentrado durante mais tempo, facilita na tomada de decisão. Na sua tomada de decisão é a velocidade que você executa uma reação ao estímulo que você sofreu. Agora, em determinados momentos do jogo, como a bola não chega a você, você pode meio que dar uma apagada do jogo. Né? Ela é relativamente permissiva nesse sentido. Claro que com a profissionalização do futebol também, em termos de esporte, cada vez mais isso não tem espaço. E você está investindo cada vez mais também na capacidade psicológica desse seu atleta, né? Na velocidade de tomada de decisão desse seu atleta. Mas, por exemplo, no hóquei, no gelo, como é muito rápido, uma dinâmica muito acelerada, você não pode olhar para o lado, tá? Porque senão o disco bate em você e já era. Então, assim, o ritmo de treinamento, tudo isso, então, tem relação. A genética é fundamental, a morfologia é fundamental, a cultura esportiva do local desenvolve isso de uma maneira que você é empurrado a praticar, mas também tem o seu perfil psicológico, a questão que é única, que é sua. Em relação à fadiga, nós temos esses tipos diferentes de fibras. As fibras lentas, reparem que eu consigo ficar mais tempo sem fatigar essas fibras,
dependendo do estímulo que eu estou desencadeando nela. Logo, ela não vai ter uma capacidade contrátil extremamente elevada, como nós já vimos, uma capacidade de potência elevada, como nós já vimos. O potencial de estimulação é baixo, então eu tenho uma capacidade mais baixa. Nós temos as rápidas oxidativas, que são intermediárias, com uma capacidade relativamente alta, mas depois eu tenho um decréscimo, que nós já vimos anteriormente relacionado à acidose, e as fibras rápidas glicolíticas, a do tipo 2X, onde eu tenho um estímulo muito alto com um curto período de tempo, onde casa justamente com as vias, com as nossas vias metabólicas. Aqui nós temos um outro gráfico, por exemplo, em relação à produção de força e manutenção de força. Então reparem que as fibras, que a FG é a rápida, a fast, ela tem um estímulo muito alto, mas o tempo de estimulação vai ser baixo, com um gráfico de fadiga, então ela vai ter uma fadiga muito alta, e a recuperação ela é relativamente rápida também. Nós temos a intermediária, com nível de força, vamos aí colocar como intermediário para alto. A fadiga também, ela vai ter uma fadiga alta e uma recuperação relativamente mais rápida se comparado com as fibras lentas. A força desempenhada pelas fibras lentas é uma força menor, porque a eletroestimulação é menor, e o nível de fadiga, praticamente não temos fadiga nesse tipo de fibra. E aí nós temos uma outra questão, que é o processo de envelhecimento. Reparem, um adulto jovem entre 19 e 25 anos, isso é um corte do quadríceps, tá? O fêmur, o osso aqui no meio, comparado, por exemplo, com um homem de 65 anos sedentário. Tá? Então, veja a perda de massa muscular que irá ocorrer. E, principalmente, a perda de massa muscular irá ocorrer com fibras rápidas. Tá? Nós temos uma desinervação das fibras rápidas, por isso um dos trabalhos interessantes para ser realizado com idosos é potência. Então, o trabalho de força, o trabalho de musculação é extremamente indicado, o trabalho hipertrófico é extremamente indicado, então eu tenho que colocar cargas mais elevadas, não é aquela historinha de pegar meio quilo de peso em cada mão e colocar a vovó ou vovô para fazer. Claro que no primeiro momento você vai colocar uma carga adequada, mas a partir daí você tem que fazer um ajuste dessa carga e elevando de acordo com a capacidade dele. E essa capacidade é para trabalhar sim potência, é para trabalhar sim hipertrofia, é para trabalhar sim força, porque é justamente isso que ele vai perdendo durante o processo de envelhecimento. Aqui nós temos outras características relacionadas à mitocôndria, células satélites, que a gente chega nesse resumo aqui. Eu tenho uma diminuição das fibras do tipo 2, tá? Tanto do tipo 2A quanto a 2X. Isso vai resultar em uma diminuição da potência muscular, uma diminuição da força muscular, uma mudança de proporção nas fibras do tipo 1 e do tipo 2. Eu não vou ter aumento das fibras do tipo 1. O que vai acontecer é que as fibras do tipo 2 elas vão se perdendo. Há uma desinervação, então a placa motora, o neurônio motor, ele vai se desprendendo dessa placa. Por isso que você vê que é tão difícil o seu avô, a sua avó,
fazer exercício, fazer a movimentação, por exemplo, um caminhar mais acelerado. Acaba tendo muita dificuldade nisso. Com a perda de potência, com a diminuição da força, por causa dessa mudança de proporção das fibras do tipo 1 e do tipo 2, o que pode acontecer? Um aumento da osteopenia, em consequência a osteoporose, em consequência também, principalmente, da perda dos hormônios sexuais, e aí com isso eu posso ter um aumento, e é muito comum acontecer, o aumento de quedas e fraturas. E a gente sabe que os idosos, o que mais mata é justamente ficar acamado, tá? Porque caiu, quebrou a cabeça do fêmur, quebrou o quadril, e aí tem que ficar acamado. Isso acelera mais ainda a perda de massa muscular. Com isso, o retorno venoso é dificultado, então o coração vai ter que bater mais, e com isso pode aparecer uma arritmia. E cada vez mais que você fica acamado, maior é o prejuízo relacionado à sua saúde. Quais são os nossos pontos aqui? A velocidade de cada fibra muscular ela é definida pela inervação. A composição de fibras de cada músculo é definida geneticamente. O desempenho esportivo não é resultado apenas da distribuição dos tipos de fibras musculares. O envelhecimento provoca perda de fibras do tipo 2, o que muda a proporção muscular.